Maravilha. Isso, então vamos lá, né? Pessoal, nós falamos então, só recapitulando aqui, falei para vocês algumas atividades que são muito importantes para o começo de atendimento, às vezes a gente quebrar o gelo, né? Entender um pouquinho mais do sistêmico, né? Do contexto em que o nosso cliente está, trabalhando aí vozes familiares, roda das funções, que vocês viram que a gente já consegue ver muita coisa, tá? E o próprio genograma. Não existe atendimento sistêmico sem genograma, né? Então, quando a gente vai para o genograma, aí a gente vai buscar todas as dinâmicas que a gente já busca no genograma para qualquer outro problema, tá? Então, a gente trabalhou aí, eu fui colocando aí para vocês os mais importantes: diferenciação, o nível de diferenciação. Dentro do caso da Lúcia, então, na diferenciação, a gente viu uma simbiose muito grande. Então, trabalhamos a diferenciação. Ela era muito indiferenciada. O que Bowen chama, né, de uma massa indiferenciada, não se diferenciou. Ela ainda estava num registro infantil muito grande, uma dependência dessa mãe absurda e uma ligação, uma lealdade muito grande com as dores da mãe. Então a gente sempre faz movimentos para desligar ela da identificação com essa avó, fazer todo esse processo de devolução, aí entram todos os rituais, aí entram os movimentos sistêmicos, as técnicas, obviamente, aí que vocês já têm trabalhado na sistêmica, tudo a gente pode aplicar na sexualidade, né? Devolver essa dor para essa mãe, deixar todas essas dores, essa história de dor, não focar só nessa história de dor, porque ali também tem uma mãe muito forte. Porque uma mãe que não teve mãe criou 5 filhos. Então você já começa a mudar o olhar do cliente e, opa, é verdade. A minha mãe é uma mulher muito forte. E eu não sei se vocês perceberam, gente, uma coisa. A mãe só tem 57 anos e o pai só tem 61. Eles são muito jovens. Eles não têm essa necessidade dela ficar cuidando deles, não. Então, busca com o seu cliente qual é a real necessidade dela continuar cuidando deles. E detalhe, ela tem mais 4 irmãos. Ajudar essa cliente agora a fracionar essa ajuda. Cada um vai ajudar um pouquinho. Ai, mas o meu irmão não dá conta. Opa! Aí tá a menina, criança infantil falando, né? Vamos voltar aqui para o seu lado adulto? O seu irmão vai ajudar do jeito que ele dá conta, naquilo que ele dá conta. Ele não é criança. É você que está vendo ele como criança. Nossa, é verdade. Porque ela está paralisada lá na infância, gente. Ela ficou congelada. Então, o que, que é a dinâmica do terapeuta? É descongelar o cliente. É ajudar ele, ó, a ir para frente. Ela ficou paralisada lá no ciclo. Dividir o peso com os irmãos. Mas não tem peso. Ela porque já vem dessa dinâmica lá da infância. Observa, ajuda o seu cliente a observar onde que de fato tem que ajudar e onde não tem que ajudar. Gente, eu lembro que foi final de ano, ela ficou desesperada, porque os encontros de final de ano, 25 de dezembro, 24 de dezembro, na família dela é trágico. Por quê? Ninguém quer fazer nada, ela tem que fazer tudo na casa dela, fazer toda a ceia, dar presente para todo mundo e todo mundo fica assim, ó, curtindo, de boa. Mas ela tem ganhos. Então, trabalha perdas e ganhos. O que que você ganha sendo a toda poderosa? Eu ganho poder. Eu sou vista. Eu sou grande. Eu tenho um lugar. Eu tenho uma missão importante que é cuidar. Eu tenho um álibi.
Eu tenho uma desculpa, porque eu também tenho que cuidar de todo mundo, ninguém cuida de mim, é por isso que eu sou assim. Álibi. Tem gente que não arruma namorado porque o álibi dele é que tem que cuidar da mãe. É, porque você sabe, eu tenho que cuidar dos meus pais. Às vezes tem mesmo, mas mesmo que tenha que cuidar, tem um jeito de ser feito, sem sabotar as outras áreas da vida, né? Então, deixa eu ver o que mais que a gente trabalhou. Roda das funções nem se fala, né, gente? Gente, tem uma atividade, quem é meu aluno que sabe, é a atividade mais difícil dentro de qualquer processo terapêutico, de qualquer abordagem. Peça ao seu cliente para listar 10 prazeres que ele tem na vida. Essa é uma das atividades mais importantes e a mais difícil. Na minha prática terapêutica até hoje, é a mais difícil de todas. Se eu pedir para você listar 10 coisas prazerosas que você faz na sua vida hoje, talvez você tenha dificuldade. Imagine os nossos clientes, que chegam com a vida tudo assim. Ó. Uma vez eu atendi uma moça, nós ficamos, acho que de 2 a 3 meses para ela conseguir fazer a lista, pensar em coisas prazerosas que ela talvez pudesse fazer. Não é nem que ela fazia. Tem gente que não sabe nem o que colocar nessa lista. Você, terapeuta, vai ajudar essa pessoa a descobrir. Ela fez a lista. Gente, coisa simples. O que que te dá prazer? Sara, me dá prazer voltar do trabalho ouvindo uma música alta dentro do meu carro, que são as músicas lá da minha época. Chegar na minha casa, encher a minha banheira, minha piscina, sei lá o que que é, acho que é banheira, e entrar nessa banheira. Há quanto tempo você não faz isso? Tem tanto tempo que eu nem sei te falar quando que foi a última vez. Tem mais de ano? Que é isso, mais de ano? Mais de 2, de 3. Então, eu quero dia e hora. Mas é muito simples, não, isso é complexo. Porque está desarraigando, gente, estruturas muito, muito, muito arraigadas. Uma pessoa que vem de uma dinâmica de escassez, de sofrimento que não permite prazer. Se eu não me permito prazer na vida, eu não me permito prazer na cama. O meu corpo se fecha, ou eu tenho culpa, dói, o meu corpo me avisa, ó, tem alguma coisa errada aí. Doença, disfunção, sintoma físico não é nosso inimigo. Ele é só um sinal de alerta de que alguma coisa ali precisa ser olhada, tá? Outra coisa, sair da posição de salvador e de maior do que o marido. Ei, gente, essa aqui foi bonito. Porque ela tinha que, aos poucos, ir devolvendo para o marido a masculinidade dele. Sabe por quê? Ela descobriu que ela castrava o marido sexualmente. Ela olhava para ele, um serzinho deste tamanhozinho aqui, ó, desempregado, deitado no sofá 24 horas, e de fato isso arrebenta com o tesão de qualquer mulher, mas ela era 50% responsável. Por isso que a sistêmica é linda. Você não vai falar para o seu cliente, você é 50% responsável. Não. A grande questão é, vamos buscar entender onde que talvez você está contribuindo para ele permanecer nessa dinâmica? Olha, eu sempre pago tudo. Gente, ela não só saiu de férias, ela chegou um belo dia lá da sessão. Foram 8 sessões, o atendimento completo dessa mulher para ela nunca mais sentir dor, tá? 8 sessões. Ela chegou em uma das sessões lá, não sei se quarta ou quinta, ela falou, Sara, marquei as minhas férias. Eu, ai, não é possível, me conta isso. Ela falou, ó, uma amiga minha achou um pacote para Cancún e eu vou. E tem um detalhe, vai só eu e meus 2 filhos. O meu marido, se ele quiser ir, ele vai ter que pagar para ele. Eu falei, o quê? E ela, Sara, eu tô em paz.
eu não estou sentindo culpa. E o que que você vai fazer com a sua mãe? Se ela vir me falar, eu vou responder para ela assim: mãe, tem pronto-socorro na cidade. Os meus pacientes não vão morrer. Então, gente, ó, a gente vai destravando ali, sabe, o mundo da pessoa para ela ver a sexualidade como algo da vida. E aí, quando ela passa aí devolvendo a potência desse marido, inclusive ela conversou com ele. Depois ele veio, a gente fez acho que 2 ou 3 sessões, os dois e mais uma sessão, a família inteira. A família inteira não, a família nuclear, tá? Ela, o marido e os filhos. E aí, quando ela volta, né? Ela volta a devolver para esse homem o lugar dele na casa, ela começa a voltar a admirar ele. Ela aceita ele trabalhar numa profissão que não seja assim, lá, essas coisas, por quê? Porque no fundo, ela estava preocupada com o status dela. Como que ela é médica e o marido vai trabalhar em sei lá o quê? E não era uma coisa assim tão ruim, não, gente. É só porque não era um gerente, não sei das quantas, mas era um cargo ali normal dentro da profissão dele, vamos supor. Sei lá, um contador, sabe? Alguém ali do administrativo, tá tudo certo. Ela viu que para manter o status dela, ela rebaixava o marido. Então ele volta a trabalhar, ele volta a contribuir dentro do que ele ganha, mas ele contribui. Ela volta a ter tempo a sós com esse marido, vocês estão vendo? É importante. Aí lembra aquela banheira de hidromassagem que ela gostava de fazer quando ela chegava do trabalho? Aí agora ela já pede a criançada para sair de casa e ela vai junto com o marido para a banheira. Tempo de qualidade, atividade física, dança, vai fazer uma dança que movimenta o quadril, que mexe a sua pelve, que volta com a sua sexualidade, tá? Que mais aqui que a gente fez? Lógico, ela passou a traquear, rastrear a vida financeira dela. Ela foi no contador, ela tem muito dinheiro. E aí vem a culpa. E aí, como foi um jeito simples que eu trabalhei com ela. Falei, lista aqui para mim, por que que você pode ter esse tanto de dinheiro que você tem? Porque eu saí de casa com 14 anos. Porque eu tinha que escolher, ou eu almoçava ou eu jantava, porque eu tinha que pagar o xerox da faculdade. Eu não podia fazer todas as refeições por dia. Ah, o que mais? Porque eu era a primeira aluna da escola. Porque eu não saía final de semana, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que ser médica, porque eu tinha que sustentar minha família. Então, por que que você pode ter esse dinheiro? Porque eu sou uma profissional foda, porque eu trabalhei, porque eu posso, esses vagabundos desses meus irmãos. Aí a ficha vai caindo. Ah, então quer dizer que você está se matando de trabalhar para sustentar todo mundo, porque eles são vagabundos. Então, junta a fome com a vontade de comer. Só tem hospedeiro porque tem parasita, só tem parasita porque tem hospedeiro. Olha a sistêmica. Não tem milagre, gente. É o seguinte: o que é que o seu cliente precisa? Quais os movimentos que ele tem que fazer? Não tem bola de cristal. E aí, é claro, parar de ser confidente da filha. Ela agora, junto com o marido, vai cuidar desses filhos que ainda, em certo nível, precisa dela. O menino ainda mais novo precisa mais do que a menina, mas ainda precisam. Trabalhar quantas horas por dia, quantos plantões por semana? Você vai fazer todos da semana? Não. Por quê? Porque eu não preciso. Ela tem dinheiro. Só que ela estava na dinâmica de sofrimento. Aí agora ela tem mais tempo para ela, a vida dela está mais leve. O que que vocês acham que acontece, gente? No caso dela, ela não tinha nada orgânico. Ela é médica e ela já tinha feito todos os exames. Ela não tinha nada físico. A questão dela era aqui, ó, ok? 8 sessões ela não tinha mais dor na relação sexual. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês um genograma que nós vamos fazer juntos, tá? Passei também.
exercícios físicos pélvicos, que a gente chama de exercícios de Kegel ou ginástica íntima. Por quê? Porque da mesma forma que ela contrai os músculos para fortalecer, ela relaxa. E esse relaxamento é muito importante durante o ato sexual. Foi um exercício físico que eu passei para ela também, orgânico, tá? Nas primeiras relações sexuais, ela ainda precisava de lubrificante, com algum desconforto ainda, mas tudo começa a mudar quando ela começa a levantar esse marido, porque ela castrava ele emocionalmente. Aí, gente, é simples. Como é que é para nós mulheres chegar na cama, você olha para aquele marido que não põe um centavo dentro de casa, fica deitado, mas que você contribui, entende, para ele estar ali naquele lugar. Tem outras dinâmicas, né? Vícios, enfim, vários outros problemas que é um problema da família, do sistêmico. Ô, Em alguma Sara, medida. Oi. você está falando dessa questão do marido que não trabalha e tal, né? É, no caso do, por exemplo, o marido trabalhava, e eu sei que é um pouco diferente, mas aí ele ficou doente, ele é jovem ainda, ele está com Parkinson. E agora ele não consegue mais, assim, o trabalho, ele tem já com algumas dificuldades motoras e tal, e ele fica em casa cuidando dos filhos, e a mulher dele está se matando de trabalhar, porque ela que está tendo que manter a casa. Aí, Maria, a gente vai ter que ver todo o contexto da família, do sistema, da rede de apoio, o quanto Uhum, realmente é necessário que essa mulher se mate dessa forma, porque tem muitas famílias que, quando passa por um acidente de ciclo vital, como, por exemplo, uma doença, uma morte, uhum, em que um membro venha a faltar, normalmente outra pessoa entra no lugar desse membro. Aí uhum, adoece. Porque às vezes o que que vai acontecer? O padrão de vida dessa família às vezes vai ter que cair um pouquinho, uhum. entende? Para que um não morra, todo mundo morrendo um pouquinho, entendeu? Todo mundo morre um pouquinho para ninguém morrer por inteiro. Então, Sim, nesse caso em que há uma invalidez, ou que há uma invalidez parcial, total, qualquer tipo de problema nesse sentido, tem que ver caso a caso, o que que dá para ser feito à família. É uhum. totalmente diferente, né, daquele marido que não quer, Sim, que sim. é ali o largadão, que quer ficar sustentado. Totalmente diferente. Agora, Uhum, de fato, precisa dessa mulher se matar dessa forma? Qual rede de apoio? Tá, esse homem, será que ele tem alguma capacidade, alguma habilidade que seja de fazer alguma coisa online, em casa, ou não sei. Ou qual é a rede de apoio? Estou falando aqui, gente, mas aí cada terapeuta vai ver com a família o uhum, que que dá para sim, ser feito, ok? Lembrando que sexo não é só penetração. Porque às vezes, se tem lesão, ou se tem uma invalidez total ou parcial, lembrando que sexo não é só penetração, existem formas de carícias, de sexo, de orgasmo, mesmo sem pênis, tá? Isso é importante, porque quando passa por enfermidades, por acidentes, por problemas desse tipo, o casal vai ter que se reorganizar. Porque aquela pessoa que não sofreu aquele acidente, ela não pode sofrer, além de tudo que ela já está sofrendo, matar a sexualidade dela. E existem casos extremíssimos em que a pessoa, com a autorização do marido, pode se masturbar. Mas isso são casos muito extremos, em que há um acordo, em que a pessoa está ali tetraplégica. Tem casal que ainda faz sexo oral mesmo com o cara tetraplégico, tá? Mas tem casos que não dá. Então, aí, por conta da religião, eu sei que tem muita pessoa aqui que é cristã, às vezes, gente, o parceiro, a mulher vai ficar ali junto com o marido e ela se masturba junto com ele. É um ato sexual dos dois. Às vezes o marido fala: não, não, eu não quero estar junto porque é muito humilhante para mim, mas eu quero que você tenha a sua sexualidade. É um caso assim, é o mais extremo que eu já atendi.
dentro, assim, da religião, né, de cristianismo. Cara com depressão extrema, não conseguia nem se alimentar sozinho. A mulher com a sexualidade, com os hormônios, assim, ela tava em tempo de ficar louca. E aí? Como que faz? Ai, tem a melhor solução de todas? Não. É o que dá para ser dentro da realidade daquele casal, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse genograma aqui, eu vou separar vocês rapidinho, tá, gente? Só para vocês conversarem um pouquinho ali entre vocês ali, para a gente ver o que pode ser feito. Olha só esse genograma. Opa, aqui tá meu cliente, tá? Ó, então vamos colocar aqui, sei lá, vamos pôr o nome de André. Esse aqui é o André, 32 anos. Ele vem já com um divórcio, tá? Ele se casou, gente, aos 18 anos. Para quê? Para sair de casa. Porque ele não aguentava a opressão da mãe em cima dele e o controle, tá? Ele chega recém-divorciado dessa segunda esposa aqui. E aí ele chega em conflito, porque ele já divorciou uma vez e agora está divorciando de novo. O que ele vai fazer da vida dele? E o que aconteceu? Ah, quando a minha esposa começou a falar em ter filhos, eu comecei a broxar, porque aí nos termos deles, né? Assim, o homem fala muito assim, né? Eu comecei a broxar. E eu fui broxando, broxando, e a gente foi brigando, 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 divorciou. Sabe como que foi? Eles casaram definidos que ia ter filho. Só que quando casou, mudou. Quando ela começou a falar em querer ter filho, ele já não queria mais, porque mudou de ideia. Olha que interessante. Será que tinha autorização para ter filho? Então, ele é extremamente ligado com a mãe, no sentido de, como a mãe sempre teve muito conflito com as esposas dele, essa mãe aqui, quando ele casou com a primeira esposa, o que ela fez? Mudou de cidade, porque ela não ia viver na mesma cidade que aquele filho com aquela mulher casada lá. Ela não aceitou o casamento deles. Inclusive, isso foi, obviamente, um dos grandes motivos do primeiro divórcio. Então, ela mudou de cidade. Aí eles se divorciaram, tá? Aí eles se divorciaram, beleza. Ele casou de novo com muito custo. A mãe continuou com o conflito. Só que um conflito tolerável. Sabe o que acontecia? Quando essa mãe aqui vinha visitar eles, a esposa tinha que sair da cama para a mãe dormir junto com o filho. Porque, coitada da minha mãe, como é que eu vou pôr ela num quarto de visita? Que absurdo. Neste nível, tá, gente? Da esposa sair da cama, vocês acham que não existe? Existe, foi meu cliente. Casado, a esposa saía da cama para a mãe e dormir com ele, porque era mais confortável, a cama, o colchão era melhor. Ele não ia com a esposa lá para o quarto de visita, ele ficava com a mãe. Nesse nível, tá? E a mãe e o pai não eram casados, eles tinham uma relação extraconjugal. Ele era casado, tinha outra família, e essa relação era mantida em segredo, tá? E aqui a mãe se casa, depois. Opa, não pus aqui a separação. Não, desculpa, não foi separação, não. O pai dele morre quando o André estava com 4 anos, tá? Eu coloquei pequenininho aqui. Por que isso aqui é importante? Porque quando o pai do André morre, a mãe dele vira para ele e fala assim: Meu filho, agora quem que é o homem da casa? Você agora, você é o homem da casa. Você agora é o homem da casa. E ele literalmente vai viver nessa missão a vida inteira. O homem da casa. Casou com a mãe, tá? E aí, quando esse papai aqui morre, a mãe
se casa mais uma vez, tem mais duas filhas com quem ela é totalmente conflituosa, separa, ou seja, já casou aqui com um homem casado, depois casou e separou. Depois, viveu aqui, teve uma relação com esse homem aqui, teve um filho, separou de novo. E hoje, o atual marido dela foi um contrato. Ele é um senhor de outra cultura, muito velhinho, mas muito rico. Ela trabalhava na loja dele, ele gostava muito dela, falou: Você não quer casar comigo? Eu deixo tudo que eu tenho para você cuidar de mim, beleza. O único casamento durável dela foi um contrato. Então, esse é o contexto de onde o meu cliente vem. Subindo aqui para os avós, a Sara, mãe. Oi. então tem só uma coisinha ali que eu não entendi. Tem uma simbiose da nora com a mãe? Tem um símbolo a mais ali, não? Ah, não, desculpa, aqui, né? É isso. Não, ficou errado. Desculpa, tá? Que Ok. bom que você viu. Ótimo, obrigada. Não, é conflito. É conflito, tá? Não é por engano, não, tá, gente? Tanto a primeira esposa quanto a segunda são a mãe. Literalmente, ele casou com a mãe. Elas são idênticas, idênticas, os comportamentos, fisicamente. Essa, inclusive, era mais velha do que ele quando se casou. Ele tinha uns 18, ela já tinha uns mais de 30. Essa aqui no comportamento, igual a mãe, idêntica, tá? Então, aqui quando a gente sobe, teve aqui um rompimento da mãe com os pais, apesar dela ser extremamente simbiótica com o pai e muito conflituosa já com a mãe desde sempre, triangulada, né? Quando a mãe fica sabendo que ela fica grávida desse filho, o que que acontece? Expulsa de casa. Então, a história dessa mãe aqui, a história sexual, o trauma sexual dessa família, ela fica grávida, grávida vem de sexo, tá? Então, questões de gravidez também pode gerar problema. Acontece o quê? A mãe é expulsa de casa, porque tá grávida desse menino aqui, tá? E aí eles cortam a relação, ok? Subindo mais, aí a mãe se divorciou, depois casou de novo. E ele ainda sabia mais um pouquinho a história da avó. Olha que interessante. A avó não divorciou, não, mas foi simples assim. A avó foi suspeita de ter matado o avô, de ter assassinado o avô. Tá? Então, aqui, ó, esse símbolo do segredo aqui perto da morte aqui do avô é para falar dessa suspeita de que a avó matou o avô. Na verdade, esse símbolo às vezes teria que vir até de cá, né? Que é o segredo da avó, né? Ok? Então, olha só. Na primeira geração aqui da avó, a avó suspeita de matar o avô. E ele acha que é mesmo. Eu tenho quase certeza que minha avó matou meu avô. Olha onde que o masculino já não pode entrar nesse sistema, gente. Olha onde que já tem um trauma, uma marca do masculino, né? Desce aqui para a avó. 2 divórcios com conflito, com uma história de que a mãe é expulsa porque está grávida dele. E aí vem para esse histórico aqui, ó. O pai e a mãe tiveram um relacionamento extraconjugal. Ele praticamente nunca teve contato aqui com esses irmãos. Ele nem conhece, nem sabe falar da história da família do pai. A mãe casa de novo, separa. Mais um relacionamento com o filho, separa. E o casamento dela hoje é só um contrato. E chega nele. Então, diante desse pouquinho aqui que eu falei, e diante do que a gente trabalhou aqui, hoje, eu quero que vocês levantem hipóteses do que tem que ser trabalhado dentro da sexualidade sistêmica com esse rapaz e quais movimentos, né? Que a gente pode propor já alguns movimentos. Tem que trabalhar isso, tem que fazer isso. Sugestões aí, não só de levantamento de hipóteses, mas também de alguns movimentos que podem ser feitos para trabalhar tudo que a gente viu. Nível de diferenciação, missão, repetição, lealdade, enfim. Vamos separar vocês
Deixa eu desligar aqui. Vamos separar vocês em quantos grupos aqui? Tem 35 pessoas. Pode ser 4 grupos, Joel? Acho que fica bom, né? Eu, deixa eu ver, Porque dá pouco mais 35. do que. Sim, Eu acho eles que vão ter que falar, né? isso. Eu vou mandar para você agora, Joel. Acho que 4 grupos, isso. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir vocês em 4 grupos, 5, 10 minutinhos no máximo, para vocês conversarem entre vocês aí, para ver o que desse genograma aqui, se bem que a nossa hora já está um pouquinho avançada, né? Então, temos 20 minutos. Vamos fazer todo mundo junto? O que vocês acham? Mas eu quero que vocês falem, hein? Então vamos lá, deixa eu projetar aqui. Ô, Sara, a última aula que eu Oi. dei para a turma foi sobre a hipótese. Espero que eles estejam Ah, sabendo. então eles vão estar afiadinhos, hein? Então vamos lá? Gente, então olha só. Tá aqui o genograma dele. Podem me fazer as perguntas que vocês quiserem aqui dentro do genograma, que eu sei a história dele todinha. Analisem bem aí. Temos Eu aqui tenho outra uma. coisa. Eu tenho uma. Pode falar. Você falou que ele não teve contato com os filhos do pai. E ele tem contato com os irmãos pelo lado da mãe? Tem. Inclusive, ele é bem ligado com os sobrinhos. Ele é como se fosse assim. Eu não lembro se era. Enfim, vamos supor que era um de cada. Ele, inclusive, é muito ligado com os sobrinhos, sabe? Ele é como se Uhum. fosse assim um paizão aí desses sobrinhos, porque as filhas também se casaram e também se divorciaram. Então, ele meio que entra nesse papel de paizão aí dos sobrinhos, é ligado com as irmãs também e com o irmão também. Professora, foi ele que procurou ajuda e qual foi o argumento dele, o que estava incomodando ele? Ele vem porque ele vem depois de 2 divórcios e ele está muito preocupado com isso. E a questão aí do brochar, que dizendo ele que não está tendo mais ereção. E que foi isso que desencadeou todo esse conflito aí com a esposa. O divórcio, que ela queria filho, queria filho, queria filho. O segundo divórcio, né? O segundo divórcio. O primeiro não teve esse fato aí de brochar, não. Porque não teve assunto de filho. Aí nesse Tá. agora, como eles Outra queriam pergunta. filho, veio a disfunção erétil. Ah, gente, brochar é disfunção erétil, tá? É a Entendi. dificuldade ou a incapacidade de manter a ereção. Por que que ele não quer ser Disfunção pai? erétil. O que vocês acham? Repete a pergunta, por favor. Por que ele não quer ser pai? Transforma em hipótese. Isso. Por quê? Se Vamos ele for pensar? pai, ele vai ter que assumir a responsabilidade de agora gerar uma família, vai se separar mais da mãe agora, sendo que tem uma responsabilidade maior. Aí ele tem que separar da mãe, não tem? Uhum. Porque se ele continuar casado com a mãe, como é que faz? Então, a primeira coisa, ele vai separar da mãe. O que que é sexo? Separação, secção. Separar. Tá. Já começou por aí, Tá, né? uma outra pergunta. O objetivo dele é tentar resolver a situação para um terceiro matrimônio ou é resgatar o segundo? Boa, resgatar a segunda. Tanto que eles Porque aí resgataram, tá? Eles foram no cartório. Eu não sei se é possível anular o casamento ou casou de novo, eles estão juntos já. Tá, então o objetivo dele era resgatar esse casamento que ele tinha perdido. Até vamos imaginar que ali para não sei quantas sessões ali ele entendeu isso. Ele queria voltar com a esposa, que foi um erro, a separação, enfim.
Só voltando ali no que tá escrito Ellen, né? Não sei se é esse o nome, Ellen bem Fatores. É Maurício, esse é Maurício, computador da minha esposa. Maurício, tá. Teve uma coisa que o Maurício falou que foi a questão de assumir, né? que não Esse, quer ser pai. esse menino de 32 anos, detalhe, a mãe paga o aluguel dele, porque ela é casada com um homem muito rico e paga o aluguelzinho dele. Por quê? Porque o dinheirinho dele, ele gosta muito de fazer, sabe o quê? A gente comprar videogame. Ele gosta. Desculpa, ele gosta de um videogame. Então, um registro bem, ó, infantil. Uma criança quer cuidar de outra. Quer responsabilidade com nada, não, gente. Muita responsabilidade. Filhinho da mamãe. Isso aí. Quer mais? Bora? Ele tem a lealdade aqui com a mãe dele, né? De cuidar da mãe Uhum. dele. Como se fosse o pai, né? Já que quando o pai faleceu, ela passou essa mensagem de que ele é o homem da casa. E ele é o mais velho, então ele está cuidando da mãe, cuida dos sobrinhos. E aí, como que ele vai ter tempo para cuidar do filho dele? Isso. Aí aqui nós temos um terceiro ponto ainda, que é ele já tem filhos. Uhum. Ele é, na vida dos sobrinhos, a figura paterna, É, tá? Então é como se ele já tem tivesse filho. filhos. Então ele tem uma missão, então ele está aí no lugar como uma missão, né? Ele é o homem do sistema. Vocês estão entendendo? Ele não é o homem da casa, ele é o homem do sistema. É o único homem que ficou nesse sistema. Olha isso, gente. Que Os loucura. casamentos da mãe não se firmaram, ele continuou sendo o homem da casa. Ele é o homem da vida da mãe, Mudança ele é o do homem do sistema. sistema inteiro. E ele Será? também, no caso aqui da repetição, ele está repetindo o padrão, né? Que familiar, que é só de divórcios, né? Todas as Repetição. gerações. Gente, eu gosto de fazer o genograma e mostrar para o cliente. Eu mostro o genograma para ele e falo assim: o que chama a sua atenção aqui? Aí ele olhou. Falei, eu estou fazendo igualzinho A minha mãe. a minha família. Aí ele contou. A minha avó matou meu avô. Minha bisavó matou meu avô. A minha avó e meu avô se separaram, expulsou minha mãe de casa porque estava grávida de mim. Ele carrega essa culpa, tá? Só um adendo aí. A minha mãe já teve, acho que uns 5 casamentos. Uai, por isso que eu tô desse jeito. Eu gosto de mostrar o genograma pro cliente, porque às vezes o cliente vê umas coisas que nem a gente viu. Então, olha só a repetição, gente. Se esse rapaz tem autorização para ficar casado. Aí, Para formar família. Sara, aí vem a grande pergunta. O que ele tem que fazer para o sistema autorizar ele a ser pai? Vamos falar sobre isso. Ó, vamos só voltar aqui, ó. O que o filho representa? Ele vai ter que virar adulto para cuidar do filho. Vai ter que virar adulto, mas antes disso, tem algo muito mais profundo. Eu vejo um aspecto aí, por exemplo, que é econômico. O filho, o dinheiro que é para mim, para o meu videogame, para a minha satisfação, o egoísmo, esse dinheiro agora precisa de ir para sustentar meu filho. Isso. Aí o dinheiro dele também é administrado de forma infantil. Infantil, o dinheiro é meu, para mim, para os meus desejos. Gente, o que um filho representa? Dentro da visão sistêmica. Responsabilidade? Abnegação. Também. É a consumação do casamento? É isso? Também. A separação da mãe, porque ele vai passar a ter que assumir essa função de cuidador. Não é a separação da mãe, é a separação do sistema. É uma nova Ele família, vai ter né? que se diferenciar do sistema. O filho
significa agora eu tenho Família. Uma a família. minha família. O Sara, ele tendo Oi. um filho, ele vai ter que dar meia volta. Ele vai ter que dar uma volta de 360 graus, 180, aliás, porque ele está voltado para trás. E filho é vida, é futuro. E para ele ter esse filho, ele precisa olhar para frente, para a vida. Porque lá para trás é a morte. Esses antepassados, essa gente toda, biologicamente, vai morrer antes que ele. Uhum. E então ele não está olhando para a vida, ele está olhando para trás, para a morte. Aí Exato. como vai gerar vida se ele está voltado, está de costa para a vida? Agora, nas aulas de hipóteses, né, tem uma pergunta importante que o professor passou para a gente, que é para que serve o sintoma, né? Qual é a função do sintoma, né, nesse paciente, né, que é a disfunção erétil? Isso. A pergunta é: para quê? Para quê? Para que o meu cliente tem disfunção erétil? Para Homeostase, manter o sistema como está. manter como está, ser o único homem da família, permanecer nessa dinâmica. Inclusive, gente, aquilo que eu falei antes, O Maurício, ele estragou. ele tem essa culpa também, Isso foi sexta-feira porque foi por causa dele que a mãe foi expulsa de casa, entende? Ele é a personificação da maior cagada que a mãe fez na vida. E por que a mãe faz essa cagada? Ela tinha muito conflito com cagada nas palavras dele, tá, gente? Estou usando as palavras dele. Alguém tá com o microfone aberto, puder fechar? Tá dando um conflitozinho aqui de... Obrigada. A mãe tinha muito conflito com a mãe muito opressora, a mãe muito rígida, ela não estava aguentando mais e ela conscientemente fica grávida. Então a gente pelo menos tem isso ainda para usar como um argumento ainda mais palpável para ele perceber a escolha da mãe. A mãe desejou conscientemente engravidar desse homem para sair de casa, mas precisamos trabalhar isso com ele porque ele carrega essa culpa como se ele também devesse algo muito grande para a mãe, entende? Porque é como se fosse assim, a minha mãe perdeu a família dela por minha causa, uai, então eu agora sou tudo na vida dela. Mas ele também ganha, né? Ficando. Isso é que é o sistêmico, todo mundo ganha, todo mundo perde. E isso, as dívidas emocionais. Mais alguma coisa aqui que vocês estão vendo? Um outro motivo para que a disfunção erétil é para sonegar o sêmen, que é necessário para a procriação. Se ele não Exato. quer ter filho, ele precisa de sonegar o sêmen. A disfunção erétil sonega. Não tem autorização para ter esse filho. Gente, aí a gente entra naquele conflito. Casal é família? Não. Casal é casal. Só existe família depois da chegada do primeiro filho. Mas a gente não fica falando isso aí aos 4 ventos, porque isso dá morte, né? Mas família começa quando? Ciclo vital. União. Depois, chegada do primeiro filho. Ou biológico, ou por acolhimento. Chegada do primeiro filho, o que a teoria sistêmica fala? Inaugura-se a família. Ele tem autorização? Não, não tem. Ele não se sente livre para ter família? Não, ele não tem autorização para isso. Primeira coisa, olha o tanto de família desfeita antes dele. 3 gerações. Como é que ele chega aqui, o bonitão da bala chita, 4ª geração,
Ah, agora você quer dizer que depois de 3 gerações de famílias e casamentos desfeitos, você quer ter um casamento? Ah, pega o bonde andando, quer sentar na janelinha? Neurose de classe, gente. Teve 3 gerações, só que a gente conseguiu mapear, que ele lembra, né? Teve 3 gerações de famílias desfeitas e fracassadas. E a maior de todas, olha aqui, é a da mamãe dele, a quem ele tem uma dívida, ou com quem ele tem uma dívida. Como que ele vai largar essa mãe? Então, para quê? Para que essa disfunção sexual? Por que essa disfunção sexual se manifesta exatamente quando começa a falar de filho? Lembra que lá atrás eu falei para vocês assim, ó, eu já apaguei, mas a gente tem que perguntar quando que o sintoma começou? Nas outras relações teve? Às vezes teve, mas às vezes não. No caso desse aqui, não. Eu já atendi homens desse jeitinho, gente. É quase matemática. Só não pode, não é matemática porque não é, né? Mas os padrões são tão parecidos. Você pega um homem com dificuldade com a figura paterna, ligado com a mãe, filho parentalizado, que desenvolve disfunção sexual quando começa a falar em ter filho. Por quê? Aqui, ó. Tem autorização para procriar? O procriar indica que vai separar. Se separar, vai unir. Se unir, pode ter prazer. Então, uma única coisa impedindo todas as outras. Então, quando eu olho para esse cara aqui, quando ele começa a falar em ter filho, é que a disfunção aparece, ó, gente, mas tem caroço nesse angu, não tem não? Aí a gente começa. É só uma questão de tempo, de olhar para o genograma. Então, peraí, começou a ter sintomas quando começou a falar em ter filho, e aí as brigas começaram até chegar em divórcio? Não, tem treta. Certeza que tem treta. Vocês estão vendo mais alguma coisa, gente? Que queiram comentar? Vocês estão tão caladinhos. Mas também eu falo demais, né? Hã? Cadê? Querem falar mais alguma coisa sobre o genograma aqui que vocês viram? A mãe tem uma repetição de padrão, né? Ela é muito ligada ao pai e ao filho. O mesmo conflito que ela tinha com a mãe tinha com a mãe e ela tem com as filhas. Então, a gente vê como que o laço desse menino está realmente em suprir, principalmente a figura do pai, que ela perdeu com a gravidez do filho. Olha que loucura, gente, com a gravidez do filho ela perde o pai. Ela Só tem uma que pergunta. agarrar. Oi. A relação da mãe dele com os avós nunca foi resgatada? Depois a terapia dele foi. Posso contar para vocês daqui a pouquinho como é que terminou, se vocês quiserem. Então, isso só foi resgatado depois que ele foi para a terapia. Depois da terapia comigo, algumas sessões, um dos movimentos de autorização para ele ir para a vida foi reconciliar com a mãe. Sara, mas como reconciliar? Lembra como ele saiu de casa? O Boeing fala assim, ó, não importa como você saia da sua casa, se pela porta da frente ou pulando pela janela, você sempre terá que voltar para buscar as suas bagagens. Como começou o casamento? Primeiro ciclo vital, como que casou? Primeiro, teve casamento? Teve cerimônia? Casou, não casou? Saiu pela porta da frente ou saiu pulando a janela?
Foi o caso dele. Quando ele casou a primeira vez, lembra que a mãe mudou de cidade porque ela não aguentou, ela não suportou. Eles cortaram as relações, ela mudou de cidade para punir ele. Passou pouco tempo, ela se divorciou. Aí casou de novo, muito tempo depois. A mãe não queria, ó, conflito, conflito, conflito. Não tem mulher no mundo. E eu perguntei isso para ele. Eu falei, gente, olha que loucura. Eu perguntei para ele assim: tem alguma mulher no mundo que serve para você? Ele falou, não. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma mulher no mundo que presta para minha mãe. Ah, então tem uma que serve para você. Quem? Ele falou, ela. Ela quer que eu fique só para ela. Olha como que as fichas vão caindo, né, gente? E aí, deixa eu ver onde que eu tava. Tava falando aqui, né? O que que eu tava falando, gente? Me ajuda. Nenhuma nora serve para ele. Ah, lembrei do ato, do ritual. Tá. Aí, como ele saiu de casa pulando pela janela, igualzinho a mãe, saiu de casa, ela quis engravidar para sair, ele também fez igual. Para fugir dessa mãe, ele casou com a primeira mulher que parecia com a mãe, inclusive mais velha do que ele. Aí, dentro desse movimento, quando ele entendeu que ele queria resgatar com essa esposa, que ele entendeu todo esse padrão aqui, que não existe autorização nenhuma, que começa lá na avó que mata o avô, e esses homens não podem mais ficar no sistema, ele não quer ser assim. Eu sugeri para ele um ritual. Eu falei, ó, vou te dar um remedinho aqui, você vai tomar se você quiser, pode ser amargo e tudo, mas é um remedinho bom. Próximo dia que você for lá na cidade da sua mãe, quando que você vai? Ah, eu vou esse final de semana, tá? Você vai fazer um movimento simples em direção a ela, que é falar com ela o seguinte: mãe, eu quero te pedir perdão, porque quando eu tinha 18 anos de idade, eu saí de um jeito muito ruim da sua casa. E eu não te honrei. A partir daí, minha vida nunca mais prestou. E eu não quero continuar assim. A senhora teve todos esses relacionamentos, minha avó também. Tem muitos casamentos fracassados no nosso sistema, inclusive o meu. Já tenho 2 fracassados, mãe. Eu queria saber se a senhora me autoriza a começar tudo de novo, do zero, só que agora eu quero começar certo. Quero saber que se a senhora me abençoa para eu ter uma família. Só que isso ele fez. Mas você sabe como que ele fez? No almoço em que estava a mãe, o irmão e as 2 irmãs com quem a mãe estava brigada. Desculpa, tinha uma só das filhas porque a outra tinha fugido da casa da mãe também, que não aguentava mais ela. Ou seja, no almoço estava ele, a mãe, uma das irmãs e o irmão. Com essa aqui ela tinha conflito, essa aqui não estava porque tinha saído de casa, porque brigou com a mãe e foi morar com a avó, com quem a mãe nunca mais teve relação. Aí ele topou, ele aceitou, falou, então tá, então eu vou. Ele foi naquele final de semana, no sábado, no domingo, na verdade, almoço de família, chamou todo mundo. Durante o almoço, ele falou isso para a mãe, junto com os irmãos. E aí ele pediu perdão e a mãe já começou a chorar. Falou: meu filho, eu errei demais com você também, porque eu tenho muita culpa nisso, porque eu nunca aceitei suas esposas. Você me perdoa, meu filho, eu te abençoo. Eu quero que você tenha sua família. E você também me perdoa, minha filha, porque eu também sou uma mãe muito ruim para você, porque eu não sei o quê, eu nunca tive mãe, não aprendi a ser mãe. E virou aquela restauração total da família. De repente, essa mulher resolve vir aqui para a cidade, porque por causa deste movimento dele,
Olha a restauração da família inteira. Eu falo para ele que onde eu for no mundo eu vou contar a história dele. A mãe volta para casa da mãe, não vem morar não, mas a mãe vem visitar e restaura a relação com o pai e a mãe dela. Tinha mais de 30 anos que eles nunca mais conversaram. Então aqui teve, você perguntou aí, respondendo a pergunta, sim, teve restauração. Um movimento. A sistêmica é muito louca, né, gente? Um movimento que ele fez. Aí, dentro disso, é claro que a gente trabalhou o lado masculino dele. Gente, ele não teve referência masculina. Ele não teve pai e só conviveu com a mãe. E ele era prisioneiro. Ele não podia ir para casa de amigos, porque para essa mãe aqui ninguém prestava, não é só as mulheres dele, sabe? Assim, ninguém presta. Só ela presta. Uma mulher muito difícil. E ele reconheceu isso. A minha mãe é maravilhosa, é a minha mamãe, mas é uma mulher difícil. Saber separar. Eles conversavam, gente, em média, 3 vezes por dia no telefone. Ele passou a ligar para ela 1 vez por semana, 2. Ele passou a ir para academia, se cuidar, ele estava com sobrepeso, porque ele joga videogame e come. Sexualidade ferrada. Cadê o masculino? Bora! Cadê o masculino desse sistema? Não tem referência masculina. Aí você vai para as amizades dele, são só casais de senhores, 60, 70 anos. Por quê? Porque ele busca figuras paternas. Ele não tem amigos. Eu tive que ajudar ele a buscar formas de fazer amigos, gente. Olha o que o terapeuta tem que ajudar às vezes. Exercício, sim, de Kegel também. Mesmo exercício lá da Lúcia, passa para ele, para quê? Fortalecimento do assoalho pélvico, importante na terapia sexual. Trabalhamos a culpa. Eu gosto muito de perguntar como que foi que a pessoa escolheu chegar naquele momento. E eu pergunto séria, gente, como se fosse assim, um negócio muito sério, sabe? Eu pergunto assim, e nesse movimento seu aí de nascer, quando que foi que você escolheu, assim, especificamente essa data para você nascer? E fecha a cara, assim, como estou esperando a resposta. A pessoa, não entendi. Não, como que foi que você decidiu nascer nesse momento aí para destruir a vida da sua mãe? Não, mas não tô te entendendo. Não, é porque você foi culpado, né, da sua mãe ter saído de casa. Quero saber como que foi a decisão que você teve, que você tomou a decisão para nascer e estragar a vida dela. Mas não fui eu. Ué, mas então, agora eu estou perdida aqui. É culpa sua ou não é? Claro que não. Foi minha mãe que escolheu. Aí a pessoa, ah, você pode ter outras técnicas também. Essa de dar culpa por ter nascido, eu adoro fazer essa intervenção. Como que foi que você escolheu chegar? O que você decidiu assim, logo esse momento? Mas não foi eu. Foi uma decisão dela. Ah, então você está entendendo? Aí a gente começa a trabalhar questões da consciência, depois a gente vem para a ressignificação, devolver isso tudo, essa história, para os avós, para esses pais, faz a quitação das dívidas emocionais, ajudar ele a separar dessa mãe. Mas como? Eu preciso fortalecer o adulto dele? O que você ganha ficando nessa dinâmica? Ela paga meu aluguel, mas enquanto isso eu estou infantilizada, então bora pagar seu aluguel. O que você precisa para pagar o aluguel? Comprar menos videogame. É simples. Você já tem 100 videogames? Tem. Você consegue passar 1 ano com esses 100? Consigo. Então você não vai comprar mais nenhum, porque você a partir de agora vai pagar seu aluguel, porque você é homem. Você não é menino, você não é moleque. É mesmo, né? Porque senão você não pode reclamar que a sua mãe opine na sua vida, porque é ela que paga, quem tem o dinheiro tem o poder. Se você tiver o seu dinheiro, você vai ter o poder da sua vida. Quem recebe a ajuda de pai e mãe não tem o poder da própria vida.
Isso eu tô falando, gente, dentro de um contexto básico aqui, tá? Não tô falando de acidentes que acontece, que a família tem que ajudar, tô falando disso não. Tô falando na vida rotina ali da família, tá? Então, trabalhar esse lado infantilizado, as finanças. Precisou trabalhar, obviamente, a relação dele que ele tinha com esse pai, tá? Porque aí ele cresce também, gente, sem, ó, ele cresce sem a referência desse pai. Sabe por quê também? Porque quando ele está crescendo, essa mãe aqui começou a jogar os podres do pai. Não tinha o pai para se defender, o pai tinha morrido. É porque seu pai foi um cafajeste comigo, porque ele tinha outra família, ele que me enganou. Então, o menino comprou toda a história que a mãe contou para ele, e ele não pôde ter um pai. Ele não teve autorização para ter pai. Vai resgatar a relação dele com o pai. Como? O pai imaginário. O pai que ele idealizou. Vamos equilibrar isso aí. O que é saudável, o que não é. Vamos reajustar, realinhar essa percepção que tem do masculino, do pai. Por quê? Porque teve relações rompidas aqui com esse pai também. Então, eu também não sei ser pai. Eu também não tenho isso para dar para o meu filho. Tá? E aí, gente, dentro do que a gente vai identificando de necessidade no nosso cliente, e isso for contribuir para o sintoma em si, a gente vai trabalhando dentro da necessidade do cliente. Os movimentos sistêmicos, as ações práticas de mudança que ele precisa para o desaparecimento do sintoma e, obviamente, ter uma vida mais saudável em todos os aspectos da sexualidade, não só do sexo. No finalmente, eles reataram e até onde eu fiquei sabendo, ela estava grávida. Até pouco tempo atrás, não tive mais depois notícias de como que... Porque já tem um tempo já. Já tem muito tempo, uns 3, 4 anos que eu atendi esse rapaz. Muito tempo depois que eu vi que ele tinha voltado com a esposa. Tá? Então, gente, teve o desaparecimento do sintoma, por quê? No meio dessa história aí, ele buscou uma ex-namorada. Gente, ele teve 4 noivados desfeitos, tá? Eu não coloquei aqui porque ia ficar muita coisa, mas ele teve 4 noivados desfeitos. E um desses noivados era uma pessoa com quem ele era muito assim, ele foi muito apaixonado por ela e ele chegou a procurar ela, chegou a ter um caso lá com ela nas primeiras sessões, assim. Depois ele viu que não era isso, que ele estava querendo resgatar o passado, que o passado já passou, que não era mais como era, que a menina já tinha mudado e ele também. Quer saber de uma coisa? Eu quero é voltar com a minha ex-esposa. E aí, terminou desse jeito aí a história. Reataram. A última vez que eu encontrei com ela, ela estava grávida, com os dois. Dúvidas, perguntas? Quero ouvir de vocês. Se tem dúvidas, se tem algo que vocês queiram colocar também. Acharam interessante? Não achou interessante? Alguma Eu coisa que tenho vocês uma estão levando pergunta. aqui? Pode falar. Para que ele tivesse um upgrade na sexualidade dele, não teria sido interessante ele incluir a ex-atual esposa nessa terapia, pelo menos 1 ou 2 sessões, Poderia, para ela talvez. entender a dinâmica toda? Na verdade, se tivesse tido a oportunidade, às vezes ele teria até acelerado um pouco mais o processo dele de voltar com ela, tá? Pode ser feito sim, sem problema nenhum. Incluir essa ex. Se a gente tivesse chegado lá naquele ponto em que eles iriam voltar, certamente teria sido muito proveitoso se tivesse também algumas sessões com ela, tá? Eu parei de atender presencial, esse atendimento foi presencial, ele não queria continuar no online e eu não ia mais atender online, eu atendo 100% hoje online. Esse foi um dos casos que eu, infelizmente, tive que finalizar, porque teve um bom desfecho,
e não daríamos seguimento aí com a dita cuja, tá? Mas seria muito bom, sim, se fosse dar continuidade, incluir ela, inclusive eles fazerem um novo contrato de casamento, um novo contrato emocional, talvez até uma nova cerimônia, enfim. Aí poderíamos ver aí como é que iria seguir, tá? O processo. Mais alguém tem dúvida? Quer saber, gente, se vocês gostaram do caso? Fez sentido, não fez sentido? Entendeu alguma coisa? Não entendi nada que essa mulher falou. Agora também nem dá tempo mais, né? Gente, Professora, vamos lá, foi ainda temos aqui, não maravilhoso. temos nada, não temos nem um minuto mais, mas enfim, pode perguntar aí antes da gente finalizar. Pode falar, Sara, minha xará. A sua aula foi maravilhosa. Que Muita bom, coisa boa, fez sentido. Fiquei lembrando aquele caso da família, muito bom mesmo. que bom. Pretendo assistir novamente. Que bom. E é bom, assim, quando a gente vai vendo casos, vai estudando, a gente vê como que a nossa própria família, como que a gente tem que trabalhar o nosso próprio genograma, né? Como que a gente vai vendo que dentro da nossa história tem um pouquinho da história dos nossos clientes, né? Todo cliente que a gente pegar, a gente vai esbarrar aí em alguma coisa da nossa história, e isso é o número um que a gente tem que olhar quando o processo terapêutico emperrar. É o que tem de mim na história do meu cliente que está me impedindo de ver o caminho para ajudar ele, né? Pode falar, Joel, você abriu aí o microfone. Eu quero agradecer você, Sara, por disponibilizar teu tempo e dar essa aula. Foi muito proveitosa. E eu penso que bem a turma está num ponto bem interessante das teorias e das práticas também, e isso vai dar um up no grupo aí para eles se incentivarem, né, a logo começar os atendimentos. A gente vai começar os estágios um pouquinho mais para frente. E fantástico. Lembrei muitas coisas quando eu fiz o curso lá de sexologia com você. E Deus abençoe você, Sara. Tenha muita saúde, né? Para continuar nessa jornada aí. Muito obrigado, viu? Em nome também da Bratefac, né? Que é a Associação dos Terapeutas, a gente tem sempre também promovido eventos como esse para que eles possam, os terapeutas, se atualizarem, né? Que bom. Eu que agradeço. E eu acho que o principal, gente, é tirar um pouquinho esse medo que a gente tem da sexualidade, né? Vocês viram, só até me dar esse feedback, pode ser aqui no chat mesmo. Vocês viram que as mesmas dinâmicas que a gente trabalha em toda a sistêmica é a mesma coisa para a sexualidade? É a mesma coisa, a gente trabalha mesmos conceitos, hierarquia, diferenciação, pertencimento, fronteiras, tudo isso que a gente trabalha dentro da sistêmica é só trabalhar sexualidade, não tem mistério, tá? É só realmente a gente perder o medo de tocar nesse assunto. Cara, eu tenho falado sempre para os alunos que, ficando no trilho sistêmico, qualquer tema que venha, e se o aluno fica, né, na terapia dentro do trilho sistêmico, as coisas vão acontecer. Isso, é isso mesmo, gente. Então é isso, pessoal. Agradeço muito vocês. Depois quero mandar lá a anamnese para vocês, que inclui, obviamente, o genograma dentro da questão sistêmica, me cobrem, que eu acho que pode talvez ajudar aí vocês também. Talvez vocês até já tenham algo semelhante, mas não custa compartilhar também, né? Então é isso, Maravilha. pessoal. Gratidão. Muito Maravilha. obrigada, viu? Obrigado. Pode tirar uma foto? Eu fiz uma, já botei no grupo, mas deixa eu fazer outra. Ah, então, e quem postar, me marca lá também, que eu acho bom.
Ah, eu marquei. Qual o seu endereço no Instagram? Ah, o meu é Sara Martins. @Sara Martins. Tá bom? Então é isso, vamos dar um sorrisão aqui, deixa eu dar um print aqui na tela. Não, peraí, deixa eu fazer aqui com o celular aqui, que é melhor. Ó, Fazer com todo mundo. é. Turma linda, ó, do Joel, professor Joel, da Abratefac. Terminamos aqui o nosso workshop de sexualidade sistêmica. Olha que povo lindo! Cadê o tchauzinho, pessoal? Aê! Bom demais. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez, Joel. Estamos Valeu. aí. Vai Muito ser juntos. obrigado. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Boa noite. Obrigada.